1 Samuel capítulo 17. Primeiro Samuel 17, 32. Aleluia. Deus seja louvado. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Excelente. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Epígrafe, ou seja, o título do texto é: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a tua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e o urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri e o livrei da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Fecha os teus olhos, Pai. Nós te engrandecemos e te louvamos. Agradecemos pela oportunidade supra de aqui estarmos e pedimos ao Senhor: fale aos nossos corações. Fale em nossas mentes, ó Pai. Em nome de Jesus, fale em nossas vidas, Espírito Santo. Nós saímos de nossas casas pela manhã, podíamos estar muito mais confortáveis em nossos sofás e camas, mas nós escolhemos estar aqui para ouvi-lo falar. Deus da minha salvação, fala e não te cales, em nome de Jesus. Queridos, palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que com toda certeza é digna de honra, glória, poder, majestade, e de nossa parte é digna de toda aceitação. Quando nós abrimos o Antigo Testamento, nós vemos a história de uma promessa. A promessa de Deus que Ele faria um povo, Ele construiria um povo, e este povo teria uma terra própria, e deste povo sairia um rebento do tronco de Jessé, que não seria Davi, seria alguém muito maior que Davi, seria o Senhor do Senhor de Davi. Quando nós pegamos o Antigo Testamento, nós podemos falar e resumi-lo em uma única palavra: promessa. E se nós pegarmos o Novo Testamento, nós poderíamos resumir em uma única palavra: cumprimento. Cumprimento da promessa do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é simples. 5 livros compõem o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e fala tanto do nascimento de Israel, tanto da estruturação de Israel, em seus aspectos morais, éticos, religiosos e cívicos. Depois, em Josué, nós temos a possessão, posses e mais posses. Nós começamos com a travessia do Rio Jordão, nós entramos em Jericó, nós derrubamos o pecado oculto de Acã, e depois que o pecado vai embora, vem a prosperidade de Deus. Porque se tem uma coisa que não deixa o povo de Deus prosperar, é pecado oculto. Se tem uma coisa que não deixa o povo ir adiante, é pecado oculto. Mas quando o pecado oculto vai embora, Josué conquista, Josué vai para cima, Josué tem Deus na vida. Depois de Josué vem a era dos juízes, uma era longínqua, grande, gigante. São mais de 13 juízes oficiais registrados nas Escrituras Sagradas, tirando outros que cada tribo tinha.
A questão dos juízes é, cada juiz cuidava da sua tribo. Pense na quantidade de tribos, reinados, que nós não tínhamos juízes. Mas a grande questão é que o juiz conduzia o povo para o caminho da libertação. Mas depois que esse juiz então morria, acontecia que o povo se pervertia mais uma vez. O povo era conduzido ao pecado mais uma vez, e então a idolatria tomava conta. Então o povo clamava depois de uma opressão, Deus mandava mais um libertador, mas isso era sempre interrompido. Então havia a necessidade, o povo viu a necessidade de ter algo contínuo, que não houvesse mais quebra. Olhando para a circunvizinhança, eles observaram, bom, todos têm rei, nós não temos, temos um segredo, podemos ter um rei. A grande questão é que a motivação era errada. O conceito era bom, rei é bom, mas a motivação era errada. Eles queriam substituir a supremacia divina. Eles queriam colocar a confiança no rei e não em Deus, sabendo que a nossa fé e esperança estão em Deus e não nos homens, não nas nossas lideranças, elas estão exclusivamente em Cristo Jesus. Uma vez que isso é substituído, uma vez que isso é trocado, então o povo pede um rei. Deus dá o rei Saul, mas Saul, que começou extremamente bem, ele tinha suas motivações erradas. Saul, ele não conseguia ouvir a voz de Deus, pelo que Deus precisou confirmar o seu reinado 3 vezes separadas, 3 vezes posteriores a ele já estar no trono. Não tinha firmeza, não tinha constância. Em um desses episódios, Saul já estava perdendo a força e a coragem. Havia um povo que fazia território com os israelitas, eram os filisteus, o povo da Filístia. Eles sempre disputavam as suas terras. Hoje, a antiga Filístia, que não existe mais, seria o sudoeste atual de Israel, junto com a faixa de Gaza. Olha o local, guerra. Filisteus tentavam a todo tempo ter uma nova terra, Israel a todo tempo recuperando terra, e aquela briga vai e vem, vai e vem. Nós observamos essa verdade quando Sansão estava vivo. A guerra de Sansão foi praticamente exclusiva para os filisteus. A guerra de filisteus com israelitas, ela vai indo, tomando novos capítulos cada vez que a história da Bíblia vai se desenvolvendo. E então, nessa ocasião a qual nós lemos, é a história que já estamos no período monárquico, ou seja, o rei já está no trono, mas o rei já perdeu a visão. Pior, o rei já perdeu a coragem. E a Bíblia nos apresenta no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus rejeitando definitivamente o reinado de Saul. Deus chama Samuel e diz: Samuel, até quando tereis dó de Saul, se eu já o tenho rejeitado? Pega o teu chifre, enche de azeite, porque eu tenho um novo rei para mim, para reinar em Israel. Porque o rei não pertence ao povo, o rei não pertence à coroa e muito mesmo menos ao trono. O reino e o rei pertencem a Deus. E não importa quem esteja sentado no trono, não importa quem esteja com a coroa na mão, o trono pertence a Deus, o reinado pertence a Deus, e quem manda em Israel é o Senhor. Não importa se é Saul ou Davi, quem manda é o Senhor. Aleluia, glória. Ô Samuel, pois não, pega o azeite e unge um rei para mim. Ok, ele vai. A apresentação de Davi, Anderson, ela é extremamente sucinta e concisa. É impressionante. Ele é apresentado sem nome. A Bíblia fala o seguinte: Samuel, ele passa por todo mundo, ele tenta ungir a todos, não consegue. Deus não escolheu nenhum dos filhos de Jessé. Não escolheu Eliabe, não escolheu Abinadab, não escolheu Samar. Passaram-se outros filhos, ninguém. Passado o 7º filho, já não tinha ninguém para ser apresentado. Saul vira para Jessé: ô Jessé, acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os jovens? Acabaram-se a juventude da sua casa? Porque dos jovens que aqui estão, que eu vi, ninguém Deus escolheu. Será que acabaram-se os jovens?
Será, Michele, que acabaram-se os mancebos? Aí Jessé, idade avançada, a Bíblia diz, não, ainda tem um menor apacentando as ovelhas. Mande chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto o menor não aparecer. A apresentação de Davi é o menor, não é nem pelo nome. E tem gente que preza pelo nome, mas que tu não, eu quero saber, eu quero que me chame pelo cargo, eu quero que me chame pelo nome, eu quero que me chame pelo reconhecimento que eu tenho. Enquanto que Davi é, o menor chegará e então nós os aceitaremos à mesa. E se o menor não chegar, ficaremos em pé esperando, porque ele é o ungido que Deus veio trazer aqui esta noite, esta manhã, e seja lá o que for. Aleluia. Ou glória. Pois bem, a grande questão é que mesmo depois de ungido, mesmo depois do óleo ter derramado sobre a sua cabeça, a Bíblia diz que Davi ele voltou para os seus exercícios cotidianos. Ele continuava apacentando as ovelhas do seu pai. Não, é que eu sou ungido agora e eu não posso mais fazer esse trabalho braçal de maneira nenhuma. Não, é que agora eu sou ungido e eu não posso mais descer aonde estão os trabalhadores e ficar no meio deles sujando minha roupa o dia inteiro com pelo de ovelha. Não. Quem é ungido de verdade, como é o caso de Davi, ungido rei para Israel, ele é ungido num dia, mas ele sabe que no outro dia as responsabilidades continuam. O óleo cai sobre a cabeça num dia, mas no outro dia ele continua com o tamanco da humildade, com a sandália da humildade, e ele volta ao seu trabalho cotidiano normalmente. Não, porque agora eu acho que eu não sou nem digno de pisar nos mesmos pés, no mesmo caminho que vocês, de maneira nenhuma. Aí lá vai Davi, no outro dia. Aí o pai de Davi, ele começa a enviar Davi para Saul. E a história é linda. Saul ele ficou possesso, precisava de alguém para repreender, chamaram o menor da casa, que era o menor da tribo, que era o menor de Israel. Ele veio com espada? Não, ele vem na autoridade do Espírito Santo para repreender qualquer espécie de legião satânica e maligna. Nessas idas de Davi, eu estou chegando no texto e já terminando. Nessas saídas de Davi para Saul, aconteceu uma guerra em que os filisteus subiram num determinado monte, os israelitas se apresentaram em outro determinado monte, e no meio do monte um vale. Do meio do vale havia guerra, onde se travaria a guerra. O exército filisteu em cima do monte. Israel se apresentou do outro lado do monte para confrontá-los. Desceu um soldado de mais de 2,93 m, 2,93 m, descendo o vale junto com seu escudeiro. Durante 40 dias, olha como era a guerra. Saul, mande-me um homem para que ambos pelejemos. E há de ser que aquele com quem eu lutar, e se ele puder me ferir e me matar, nós seremos seus servos. Mas se eu matar e ferir este soldado, nós seremos seus servos. É aquela simples estratégia, um representa todos e todos representam um. Se um ganhar, todos ganham. Se um perder, todos ganham. Que deveria ser a lógica do reino. Que deveria ser a lógica da igreja. Se um irmão cai, não, todos nós nos sentimos derrotados, nós vamos ajudá-lo. Mas se o irmão vence, não, todos nós somos vitoriosos em você, irmão. Aí hoje em dia, é mais ou menos assim, Nares. Não, o irmão caiu lá, o irmão foi morto numa guerra, é bom porque sobra mais caminho para mim. É bom porque sobra mais espaço para mim. Mas o Senhor está aqui para repreender esse espírito do egoísmo. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Oh glória. Lindo. O texto diz que durante 40 dias Golias fez essa fala.
Ninguém em Israel teve coragem alguma de enfrentar Golias. Não, eu descer lá no vale de maneira nenhuma. Não, isso não tem condições, é incabível. É um rapaz de 2,93 m, ou aqui 1,60 m, 70, que era a altura de um israelita naquela época. Não é possível que eu vá. E nessa, o povo atormentado, amedrontado, temoroso. Mas apareceu alguém lá no meio da aldeia, alguém lá em cima da montanha, que veio apenas entregar pães para os seus irmãos e para o capitão dos seus irmãos. Enviado pelo pai, com um cajado na mão, uma funda na mão, um alforje no braço, ele veio entregar pães. Apenas isso, pães. Aí ele chega lá no monte, ele chega onde estão os seus irmãos, e ele observa o seguinte: tem alguém gritando, afrontando o exército do Deus vivo. Ele se indigna e diz: não é possível, o que o rei dará para quem vencer esse gigante? Olha, o rei tem 3 recompensas, hein? A primeira recompensa é que haverá enriquecimento. A segunda é que o soldado que ganhar, ele poderá ser esposo da filha do rei. E terceiro, haverá isenção total de impostos para toda a família. O negócio é bom, mas ninguém tem coragem, porque as recompensas do mundo não são suficientes para que encaremos a morte. Ninguém, por conta de riqueza, se jogaria de um prédio. Ele tentaria se manter vivo para usufruir da riqueza. No meio de um exército todo armado, no meio de um exército cheio de espada. Eles tinham espada, eles tinham couraça, eles tinham escudo, eles tinham lança, mas não tinham coragem. Eles não tinham espírito de guerreiro. Eles tinham fama de guerreiros, eles tinham nome de guerreiros, eles eram alistados no exército, mas eles não tinham força e nem coragem. Aí lembro-me do que o filho de Davi disse. Olha o que disse Salomão: os covardes fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos são destemidos como os filhos do leão. Eles não fogem na guerra, eles não fogem na batalha, eles não fogem do que dá. Aleluia. O Senhor chamou uma geração aqui não para correr. Gabriel, o mundo está difícil, mas nós somos desbravados como o filho do leão, destemidos como o filho do leão. Eu gostaria de lutar com esse gigante aí. Tem como me apresentar para Saul? Claro. Aí quem que se apresenta para Saul? Ô Saul, pois não. Tem um rapaz aí que quer lutar com Golias. Rapaz, vamos ver. Aí se apresentou diante de Saul. Menino ruivo, baixo, franzino, e o texto diz: de gentil presença. Ele nem assustava, ele não tinha nem cara de bravo, ele não tinha nem o aspecto que colocava medo em alguém. Gentil demais, não, ruivo, pequeno, jovem, jovem não. Não, de maneira nenhuma. Ô Saul, meu rei, meu senhor, eu quero pelejar contra esse gigante. Ô Davi, é o seguinte, olha o texto diz que Saul chamou a atenção de Davi. Você ainda é muito jovem. Você é muito jovem para ir para a guerra. A sua idade não permite ir mais para a guerra. A sua idade não te dá condições de guerrear. Você é jovem demais. E o Golias, a quem você quer enfrentar, ele já luta desde a sua juventude. Ou seja, Golias podia lutar, mas Davi não, né? A geração, não. Golias já foi, porque já foi. Agora, você não tem idade para lutar, você é jovem. Aí lembro-me de Paulo escrevendo para Timóteo: ninguém te despreze pela tua mocidade, que ninguém te despreze pela tua idade. Novo demais ou velho demais, não. Quem Deus escolheu hoje para pelejar, há de pelejar independentemente das condições físicas.
Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Davi, pois não, você é muito jovem, Davi. Aí, Davi, ele vai contar uma história que até agora ninguém sabia. Ô, meu rei, é o seguinte: cuidando das ovelhas de meu pai, de vez em quando aparecia ou um urso ou um leão. E o leão ou um urso vinham, eles entravam no rebanho, eles pegavam a ovelha com a boca e saíam correndo. Sabe o que eu fazia, rei? Eu ia atrás do leão, eu ia atrás do urso. Não é o leão que aparecia, eu corria, ele vinha atrás de mim. Não era o urso que aparecia, corria e vinha atrás de mim, eu corria. Não, não. Não é as portas da igreja que não prevalecerão contra o inferno, é as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja. Não é o inferno que ataca e a igreja se defende, é o inferno que se defende enquanto a igreja ataca. Ei, a igreja não tem papel defensivo, a igreja tem papel ofensivo. A igreja ela avante, a igreja ela vai avante, a igreja se levanta como soldado para atacar. E quando aparece um leão, e quando aparece um urso, pega a ovelha e sai correndo, o pastor de ovelha, chamado Davi, pequeno, ruivo, se levanta, ele corre atrás do leão, ele corre atrás do urso. Davi, pois não, Saul. E o que você fazia quando alcançava? Muito simples. Eu pegava o leão, a Bíblia diz, eu pegava o leão pela barba, eu puxava o leão para baixo, fazia ele soltar a ovelha, montava em cima dele e matava o urso, matava o leão, e a ovelha estava salva. Eu pegava a ovelha, eu voltava para o rebanho, o leão estava morto, o urso estava morto, mas a ovelha estava viva. Aleluia. Oh, glória. Tem segredos da vida de Davi que ninguém sabe. Davi, você é jovem, mas ninguém sabia que ele tinha experiência com Deus. Ninguém sabia que ele já matava urso e leão há muito tempo. Mas ele não tem pinta de quem mata leão. Ele não tem jeito de quem mata leão. Ele não tem aspecto de quem mata o leão. É melhor não colocá-lo na guerra não, hein? É melhor não colocá-lo para pregar não, hein? É melhor não colocar para liderar, é melhor não dar responsabilidade. Ei, ainda que o homem não perceba pelo seu aspecto, o Senhor já sabe das suas experiências. Ei, ninguém viu você matando o urso, ninguém viu você matando o leão, mas o Senhor Jesus viu você matando o urso e o leão. E chegará o dia diante do rei que você vai contar essa história, e o rei vai dizer: ainda que você seja jovem, ainda que você seja franzino, magro demais, eu te coloco na frente desta batalha, porque o testemunho que ninguém viu você passando, agora eu coloco fé. Você realmente tem fé em Deus? Gabriel, mas ninguém me vê. Ei, calma o teu coração. Não, mas ninguém me percebe. Acalma o teu coração. Mas ninguém está vendo matando urso e leão. Ei, aquele que precisa ver já viu. Aquele que precisa ver já viu. Ursos e leões estão caindo e ninguém está vendo, mas Davi continua matando. Estou caminhando, estou terminando. Davi, você é muito novo, mas agora eu confio em você. Mas façamos o seguinte: coloque esta armadura, coloque esse capacete, coloque essa lança e vai para a guerra. Eu vou te armar, eu vou te preparar. A roupa que eu visto você vestirá, o capacete que eu visto você vestirá, a lança que eu uso você usará, o escudo que eu uso você usará. Essa lança, esse escudo, essa espada e essa armadura já me deu muitas vitórias. Agora é sua vez de ter vitória nesta mesma lança, nesse mesma espada, nesse mesmo escudo, nessa mesma armadura. Aí Davi coloca. Aí ele tenta andar, não vai, não consegue. Aí ele tenta dar mais passos, não vai.
Ô Saul, acho que eu entendi o que aconteceu aqui. Essa espada, esta lança, esta armadura, ela serve em você, não em mim. Você tem um tamanho diferente do meu. Você tem uma estatura diferente da minha. O que te dá vitória pode me dar derrota. O que te eleva pode me derrubar. O que para você é leve, para mim pode ser jugo pesado e fardo pesadíssimo. Façamos o seguinte: eu não estou acostumado com a tua espada. Eu não estou acostumado nem com a tua lança, nem com o teu escudo, nem com a tua armadura. Mas eu estou acostumado com a minha funda de pastor. Eu estou acostumado com minha roupa do dia a dia mesmo, porque eu não preciso colocar uma roupa nova na guerra. A roupa que eu visto dia a dia, o jeito que sou no dia a dia, me dá vitória em qualquer batalha, porque eu não sou crente duas faces. Eu não sou um aqui dentro e lá fora eu sou outro. Eu não sou um na igreja e na faculdade eu sou outro. Eu não sou um na igreja e no dia a dia eu sou outro. Não, eu sou o mesmo. A roupa que eu uso no dia a dia, a armadura que eu uso no dia a dia, a funda que eu uso no dia a dia, eu posso usar contra esse gigante aí. Aleluias ao nome de Jesus. Não, mas você não precisa se transformar. Não. Do jeito que eu sou, o Senhor me usará. Do jeito que eu falo, o Senhor me usará. Do jeito que eu ando o caminho, o Senhor me usará. Não, tá bom, pode ir lá, filho, pode ir lá. Aí Davi vai, pega 5 pedras, ele está acostumado. A pedra Davi usava tanto para expulsar desejosos inimigos como lobos, como também para trazer a ovelha de volta. A ovelha ia se desgarrando, ele tacava uma pedra na frente da ovelha, a ovelha se assustava e voltava. Ele é acostumado com pedra. Ele é acostumado, é muito simples, ok, mas é o que ele está acostumado. Não, mas você não acha que você fala simples demais? Você não acha que você anda simples demais? Você não acha que é uma pessoa simples demais? Mas é na simplicidade do Senhor que eu irei vencer esse gigante. Aí Davi, ele sobe o monte. Ele passa pelo exército, o exército e o próprio irmão dele furioso. Não é possível que Davi vai para a guerra sem lança, sem espada, sem escudo. Eu com tudo isso aqui eu não tenho coragem. E ele vai para a guerra. Quando o corajoso pequeno chega no meio de grandes medrosos, causa raiva, causa um sentimento de ciúmes terrível. Eu não acredito que ele vai, então vai você. Eu não vou, mas eu não aceito que ele vá. Eu não aceito que ele, sem toda a minha estrutura, sem toda a minha espada, minha lança, ele vai para a guerra. Todos se ficam doídos com Davi, mas Davi vai. Ele sobe o monte. Imagine a cena, ele pedindo licença para o exército. Aí ele vai descendo o vale. O inimigo era grande, já era difícil. Agora descer o vale para guerrear, coisa boa seria subir. Coisa boa, Gabriel, guerreia lá em cima é muito bom. Eu vou te colocar num patamar alto para você guerrear, é muito. Agora descer o vale, ai que sofrimento. Descer o vale. O profeta que desceu o vale foi Ezequiel. Quando chegou lá embaixo, o vale estava cheio de ossos sequíssimos. Mas tem uma coisa que funcionou com Ezequiel lá embaixo: a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela funciona tanto no alto monte quanto lá embaixo no vale. Amigos podem funcionar só em cima do monte, só nos momentos de bonança. Companheiros podem funcionar só lá em cima do monte, mas tem uma coisa que funciona embaixo também: é a palavra de Deus, nosso Jesus. Aleluia, ou glória. Aí lá vai Davi, aleluia, aí lá vai Davi descendo o vale. Golias avançando com o seu escudeiro na frente. Só ficava com o escudeiro quando ia para as preliminares à guerra. Quando chegava a guerra física, o escudeiro caía fora. O fato de Golias ir para cima de Davi com o escudeiro, há uma possibilidade que acreditamos que Golias, num primeiro momento, não acreditou que era o oponente dele, sim um mensageiro. Aí ele vai à frente com o escudeiro. E ele vai indo, e Davi chegando.
Quando Golias percebe que é Davi o desafiante, ele se ofende. Não é possível. Uma criança, um jovem vir me desafiar. Você pensa que eu sou alguma espécie de cão, de animal, de cachorro? Que você vem a mim com varapaus, com pedras? Ainda hoje, eu colocarei o seu corpo em exposição para as aves dos céus. A resposta de Davi, estou terminando, a resposta de Davi é surpreendente. Golias, você se enganou. Você acha que eu estou indo com paus e varapaus e pedras, mas de maneira nenhuma. Você vem a mim com lança e espada e escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor. Você vem a mim com armas físicas, mas eu vou a ti no nome do Senhor Jesus. Ei, a igreja não perderá guerra alguma enquanto o nome do Senhor Jesus estiver na frente. A igreja não será derrotada enquanto o nome do Senhor estiver na frente. Ô Golias, eu vou a ti em nome do Senhor. E tem mais, é o Senhor quem entregará a tua cabeça nas minhas mãos hoje. Primeiro, para que todas as ações saibas que há Deus em Israel. Saibam. A nossa vitória não é para a glória de Davi. Não. Eu sou Davi, aí essa vitória aqui é para mim. Chegou o meu momento, eu vou enriquecer, eu vou casar com a filha do rei, eu vou ter isenção de impostos. Não, a nossa vitória não nos cabe. Nós não estamos aqui por riquezas. Nós não estamos aqui por satisfação no reino. Nós não estamos aqui para benefícios. Nós estamos aqui porque todas as ações precisam saber que há Deus nessa casa. Todos que passarem pela avenida do estado precisam olhar para essa igreja e dizer: há Deus ali, tem Deus ali dentro. Quando as pessoas que nos ouvem pela rádio ouviram uma pregação, eles têm que saber: tem Deus ali, tem Deus ali, tem Deus ali. Pessoas que nos assistem pelo YouTube, elas precisam olhar para essa igreja e saber: Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará no romper da manhã. Ô Gabriel, mas eu não sei se você sabe, mas o Golias se levantou. Eu não sei se você sabe, mas Golias ficou 40 dias pelejando com palavras contra esta igreja. Não importa o momento, importa que Deus ainda tem Davi no meio, tem ainda jovens no meio, tem ainda senhoras e senhores no meio, que não estão alistados na guerra, que ninguém lembrou ainda, que não estão com lança, nem com espada, nem com escudo. Eles não estão na lista de pessoas que vão guerrear. Eles não estão na lista de pessoas que estão dispostas a guerrear, mas Deus vai trazê-las para surpreender no meio. Deus é o Deus que levanta anonimatos. Deus é Deus que levanta para a guerra pessoas que não estão chamadas para a guerra pelos homens. Davi não tinha idade para lutar. Davi não estava no exército para lutar. Mas, cá para nós, se levantou contra o nome de Deus. Davi, mas ninguém está falando de você, mas está falando do meu Deus. Mas ninguém está falando da sua casa, mas está falando do meu Deus. Não, mas ninguém está falando de algo relacionado a você, mas estão falando do meu Deus. E eu derrotarei esse gigante primeiro. Volto, para que todos saibam que há Deus nessa casa. E segundo, para quem está dentro da casa saiba que Ele é o Deus da guerra. Não haverá vitória contra o corpo de Cristo. Não haverá vitória contra a igreja. Não haverá vitória contra os ungidos do Senhor. Deus, Abaia Calavassôndrias, o nosso Deus descerá conosco no vale. Guerra. Golias se prepara. Davi se prepara. Vamos agora, vai. Davi avança contra Golias. Golias avança contra Davi. Nós não sabemos o desenrolar muito bem, mas o que o texto nos explica
é que num desses avanços rápidos, talvez o primeiro movimento, enquanto Golias se preparava com todo o seu armamento, Davi pega uma pedra, coloca na funda, glória ao nome de Jesus de Nazaré, Abadacavacerecandorehécia, Bidikirion, Dakaiavácia, Bidikiriadacavassôndria. Ele pega a pedra, aquela pedrinha pequenininha, sabe aquela pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, mas aqui foi posta por cabeça, por pedra angular de esquina. Então essa aí, ele pega a pedra, ele coloca na funda um instrumento pastoral, muito simples, muito simples. A guerra é complexa, mas o modo de vencer ela é simples, basta uma pedrinha. Não, mas a guerra é muito complexa, mas basta uma pedrinha. Não, Gabriel, mas a guerra é extremamente complicada. O inimigo é muito grande, mas basta uma pedra na cabeça para que o gigante caia. Aleluia. Davi girou a funda. Atirou. Na primeira, o gigante caiu. Para trás, que era o correto, não. Para frente. Caiu como? Desmaiado? De maneira nenhuma. Tonto? Perdoa? Não, de maneira nenhuma. Caiu morto. Davi, ele corre para cima de Golias. Ele pega a espada de Golias, porque se Davi não tem espada, a espada que derrotará Golias é a do próprio Golias. Ele pega a espada de Golias, ele se coloca em cima de Golias, ele pega a cabeça de Golias, ele separa do corpo, ele pega a cabeça e ele sai andando. Você usou qual espada, Davi? A minha não, eu usei a dele. Ei, o inimigo cairá pelas próprias armas que levantar contra esta igreja. O inimigo será derrubado com as suas próprias armaduras que se levantar contra esta igreja. Ei, esta igreja não precisa de lança, espada, escudo ou nenhum tipo de armadura. Esta igreja, ela só precisa descer o vale no nome do Senhor Jesus, levantar-se contra o inimigo e dizer Golias, e dizer Satanás, e dizer diabo, o Senhor nos dará vitória e nós seremos vitoriosos pelo nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos. Isso. Tem vitória para a igreja Deus Amor esta manhã. Tem vitória para a igreja Deus Amor esta manhã. O Senhor pelejará por nós e nós seremos vitoriosos no nome de Jesus de Nazaré. Se coloque em pé em nome de Jesus.